Pai seja convosco, amém? Estamos em mais um culto online da Igreja do Evangelho Quadrangular, quarta igreja, no Alto de Jesus, aqui em Simões Filho. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Feche teus olhos, peça a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Meu Deus, nós te pedimos agora, Senhor, vem falar conosco de maneira especial, Pai. Meu Deus, nesse dia de renovo, de restauração, de santificação, de unidade, de comunhão, vem falar conosco, Pai. Vem, Espírito Santo, não nos deixa parar, nós queremos continuar a caminhar, meu Deus, trilhando dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua verdade, que é a Tua palavra, Senhor, né? Queremos caminhar, ó Pai, diante da Tua palavra, Senhor, fala conosco, que não seja a carne a falar, mas sim o Teu Espírito Santo a falar conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós vamos ler em Lucas, capítulo 11, versículo 30, diz assim: porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. O versículo 32, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. Quem estava falando essas palavras foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava falando que assim como para os ninivitas, Jonas foi o sinal, ou seja, o sinal de salvação que levou a palavra para os ninivitas, assim é o Filho do Homem. E quem é maior que Jonas é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Então nós vimos aqui Jesus falando que haverá um juízo, haverá um julgamento. E tem pessoas que pensam que não haverá o julgamento de Deus. Outra coisa, a igreja, muitos estão falando, tudo isso está vindo, esse caos, é peste, é doença, é praga, é por causa do mundo. O mundo tem feito muitas coisas, sim, tem blasfemado contra Deus, tem se rebelado contra Deus, sim, eu concordo. Mas o que acontece com a igreja? Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para a igreja de Deus. Como a igreja está se comportando nesses últimos tempos. Vamos ver se é diferente de Jonas. Jonas, quando recebeu o chamado, ele recebeu o chamado de Deus. Primeiro ele desobedece. Ele desobedece a Deus. Ou seja, Deus, ele dá uma ordenança a Jonas: vá à cidade de Nínive e prega a minha palavra. Prega o arrependimento, Jonas. E ele faz o quê? Ele pega o navio e vai para Tarsis. Ele desobedece à voz de Deus. Ele foge para Tarsis. Tarsis era uma cidade rica em comércio. O navio que ele pegou, segundo os historiadores, era navio de luxo. Então Jonas, ele foge do chamado de Deus. Será que a igreja tem fugido do chamado de Deus? Porque o Senhor nos chamou para pregar também o arrependimento. É muito fácil falar de Jonas, da desobediência de Jonas, e nós. Então ele desobedece, ele foge para Tarsis. Ele não queria cumprir o propósito de Deus.
ele foge para não cumprir o propósito de Deus. Ou seja, ele queria cumprir o seu próprio propósito. E ele vai e foge, entra num navio de luxo, paga caro para estar ali naquele navio de luxo, para fugir da presença de Deus, para fugir do mandato do Senhor. E a igreja, nós também temos fugido do mandato do Senhor. Mas Jonas também, ele fugiu, ele desobedeceu. Mas hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de comunhão, hoje é dia de voltar a repensar na prática da igreja. Ele foge, que não queria cumprir o propósito de Deus, ele preferiu um navio de luxo. Hoje muitos preferem a luxúria, a riqueza, o dinheiro, as coisas materiais, os prazeres do mundo, sabendo que tudo passa. Mas a palavra de Deus não há de passar. E Deus, ele vai cobrar de nós, como ele cobrou de Jonas. Então ele foge, ele prefere o navio de luxo. Esse navio de luxo, podemos dizer que é o mundo. E muitas pessoas têm preferido entrar nesse navio. É ostentação, holofotes, fama, tudo agora é redes sociais. Tudo que a pessoa faz tem que, vamos tirar um selfie, uma selfie, vamos botar nas redes sociais. Será que aquele casal está feliz mesmo para lançar nas redes sociais aquela foto? Ou será que é só aparência? Então, o navio, o mundo simboliza isso. É fama, é dinheiro, é ostentação, é luxo, riquezas, mas nós sabemos que tudo isso passa. Muitos carros de luxo estão guardados na garagem, porque não podem sair. Muitas famílias que passam o fim de semana fora, nas casas de praia, as casas de praia estão fechadas. O que adianta tanta riqueza? O que adianta? Sem Jesus nada somos. Na desobediência como Jonas estava, nada nós aproveitaremos. Então Jonas, ele foi egoísta, ele foi insensato. Jonas, ele foi autossuficiente, como a igreja. Muitas das vezes a igreja se torna arrogante, egoísta. Eu estou salvo, quem quiser que se lixe. Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Até crente diz isso. Eu já fiz a minha parte, quem quiser que faça a sua. Então Jonas também estava assim, no egoísmo, na insensatez, na arrogância, na prepotência. A igreja às vezes está religiosa demais. Porque eu sou santo, eu não me misturo. Eu sou santo, eu estou vendo o outro caindo do meu lado. Estou deixando porque ele não quer nada, eu não estou nem aí. Então Jonas também estava assim, na autossuficiência, na arrogância, na prepotência, na religiosidade. Também somos culpados do caos que está acontecendo no mundo. A primeira atitude de Jonas foi a desobediência. E ele paga caro para fugir da presença de Deus, para fugir do seu chamado. Quantos cristãos têm fugido do seu chamado e têm pago um alto preço? E o que você quer? Vamos refletir nesse momento. O que você quer? Um navio de prazeres, de riqueza, de luxo? Ou você quer obedecer à voz de Deus? Estar na presença de Deus, estar pertinho de Deus, ouvindo a voz de Deus e obedecendo à voz do Senhor. O que você quer? O que você decide nesta hora? E aí, quando Jonas desobedece, lançam ele no mar. Vem uma tempestade,
e lançam Jonas no mar. Ele mesmo, ele está dormindo. Quantas vezes a igreja dorme? Enquanto há tempestade de todos os lados, a igreja dorme. Jonas estava dormindo. Cuidado, acorde, acorda, igreja. O Senhor tem uma palavra hoje de avivamento para você, para mim, que possamos acordar, porque a tempestade está aí, acabando com tudo. Vamos acordar. E quando acordam Jonas, ele mesmo diz: me lance no mar. É por minha causa toda essa tempestade. E lançam Jonas no mar. E aí, um grande peixe traga Jonas. Não queira ser engolido por um peixe. Porque o peixe representa as aflições, né, os problemas, a enfermidade, tudo que vem por causa da desobediência. Vem a enfermidade, vem as dificuldades, vem as aflições, o estresse, a depressão, vem o desequilíbrio emocional, vem o ódio familiar, vem separação, vem divórcio, vem desespero, vem medo, vem tudo. Fomos tragados por um peixe e veio isso tudo. Eu já passei por isso e eu creio que você também já passou. Porque quando ele ora, ele diz: no ventre, né, do inferno eu estava no fundo do abismo, eu clamei ao Senhor. Quantas pessoas dizem assim: minha casa é um inferno, meu casamento está um verdadeiro inferno, minha família está horrível, está um inferno. Mas hoje o Senhor te chama, o Senhor me chama para pensarmos, para refletir essa passagem de Jonas. Ele foi desobediente, ele foi negligente, mas ele pagou o preço, foi engolido por um peixe, como nós também pagamos o preço. Vem a aflição, vem a doença, vem o desespero, vem o medo, vem a escassez, vem a pobreza, tantas coisas que vêm diante de nós. E aí o que aconteceu com Jonas? A primeira atitude de Jonas foi a desobediência. A segunda atitude de Jonas, vamos dizer que depois da desobediência veio a indiferença. Primeiro ele desobedeceu, depois ele estava dormindo naquele navio, como se nada tivesse acontecendo, como se ele estivesse indo na rota certa, como se ele tivesse cumprido o chamado do Senhor. E aí acordam ele e dizem: você não está vendo tudo o que está acontecendo? Às vezes somos assim. Às vezes agimos assim, na indiferença. Está tudo acontecendo do nosso lado, mas nós não queremos enxergar nada. Às vezes a igreja é indiferente para tudo que está acontecendo ao teu redor. É omisso, é fácil ser omisso, é fácil ser indiferente. E assim Jonas foi. A segunda atitude foi a indiferença. Ele dormia. A igreja dorme em meio à aflição, em meio à tribulação, em meio às pragas. A igreja dorme. Mas glória a Deus, porque você está aqui ouvindo esta palavra e você está despertando. Deus está te despertando do sono, da indiferença. Glória a Deus, porque você está ouvindo esta palavra de avivamento e você está despertando da indiferença, do sono. E ele acorda e ele pede para que lancem ele no mar. E ele é lançado, mesmo na tempestade. Aí já veio a submissão de Jonas. Quem sabe ele já foi reconhecendo que ele estava errado. Já veio aí os primeiros reconhecimentos de Jonas. Me lance no mar. Essa tempestade é por minha causa. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que ele não estava cumprindo o chamado, o mandamento de Deus. Reconheça. Deus te chamou para pregar a palavra. Deus te chamou. Você tem um chamado de Deus. Não fuja desse chamado, porque você pode ser engolido por um peixe.
Quem sabe você está passando aflições, problemas e tem perguntado a Deus por que eu estou passando por tudo isso. Mas Deus, Ele responde nesta hora. Ele responde nesta hora a você. Não seja negligente igual a Jonas. Não seja negligente. Não durma, mas acorda para fazer a vontade do Pai. Acorde para fazer a vontade de Deus, para cumprir os mandamentos, para cumprir o teu chamado. Acorda nesta hora. Ele do ventre do peixe, ele se arrepende. Ele diz, no fundo do abismo eu gritei. O que é o abismo? O abismo é um lugar de sofrimento. O abismo é como se fosse o inferno. Tem dicionários que dizem que é o inferno, o abismo. E ele diz, mas do fundo do abismo eu gritei, eu clamei, do fundo do abismo eu clamei, eu gritei, mas ele ouviu o meu clamor. Mesmo no abismo, mesmo onde você está, quem sabe você está no fundo do poço, mas grite, clame a Ele. Mesmo no fundo do abismo, Ele vai te ouvir. Ele disse, eu gritei do fundo do abismo e Ele ouviu o meu clamor. Se renda hoje, volta ao primeiro amor. Olha o que Apocalipse fala, Apocalipse 2, 4, 5. Ele diz, lembra de onde caíste, te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Jonas, ele mesmo dentro do peixe, ele se voltou, ele se arrependeu, ele clamou, clama ao Senhor, se arrepende e volta à prática das primeiras obras, volta a praticar o primeiro amor, volta a fazer o que Deus te mandou, mas faz com amor. Tem pessoas que estão na igreja, mas não faz com amor, faz por obrigação, faz porque alguém mandou. Faça com amor, faça com carinho, faça com zelo. O que foi que Jonas fez? Ele clamou do ventre do peixe. Então, é símbolo de arrependimento. Se arrependa hoje. Ainda há tempo de se arrepender. Lembra de onde caíste. Lembra. Foi alguém que falou aquela palavra que te magoou e você disse, não vou fazer mais. Eu não vou cantar mais. Eu não vou pregar mais a palavra. Porque você ouviu uma crítica. Lembra e volta à prática do primeiro amor. Apocalipse diz. Apocalipse 2, 4 e 5. Lembre e volte a praticar o primeiro amor. Não precisa você ser engolido por um peixe, não deixa você ser engolido por um peixe para você voltar. E ele volta, Jonas ele volta para cumprir o propósito de Deus. Ele estava pronto a cumprir o seu propósito. Eu vou para Tarsis, uma cidade rica, eu vou entrar naquele navio luxuoso, mas ele caiu em si e ele voltou ao propósito de Deus. Ele volta, mesmo no ventre do peixe, mesmo passando por tempestade, mesmo passando por tribulação, volta ao propósito de Deus que Deus tem na tua vida. Volta a cumprir o teu chamado. Volta para a presença do Pai, aleluia. Volta, Jesus tem pressa em salvar toda a humanidade. Deus tinha pressa em salvar aquele povo de Nínive. E assim hoje, Jesus ele tem pressa em salvar toda a humanidade. Ele quer resgatar todos de volta para o Pai. O Pai ele quer relacionamento. O Pai ele quer, de qualquer maneira, ele quer se relacionar. Ele quer restaurar a aliança que foi quebrada um dia pelo primeiro Adão, por causa do pecado. Mas ele envia o segundo Adão. E este segundo Adão, ele reata, ele restaura esta aliança. Pelo sangue dele, ele restaura esta aliança. A aliança que foi restaurada por alto preço. Ele pagou um alto preço para restaurar esta aliança, para nos levar de volta à comunhão com o Pai. Hoje é dia de comunhão, hoje é dia de unidade. Que você tenha comunhão com a sua família, que você procure andar unido com a sua família, esposo, esposa, que haja diálogo, que haja concordância,
Que eu não venha falar mal do outro, criticar o outro, principalmente na frente dos outros. Conversem, que haja diálogo, que haja mais amor, que haja mais compreensão entre os casais, que haja um relacionamento sincero, de filhos com os pais, que haja mais amor, mais a proximidade do pai com os filhos. Nós estamos vivendo hoje o isolamento social. E será que nada tem te tocado? Deus quer te aproximar mais da sua família. Deus, Ele quer te aproximar mais. Porque para você ser uma bênção na igreja, a igreja começa em casa. E Jonas, o que é que faz? Jonas, ele volta a cumprir o propósito de Deus. E o grande peixe leva ele para o local que ele tem que cumprir o propósito de Deus, que é em Nínive. Onde foi que Deus te mandou você ir? Qual foi o chamado de Deus para a sua vida? Deus tem pressa em salvar o teu bairro. Deus tem pressa em salvar os moradores do teu bairro, da tua rua, de Simões Filho, da Bahia, do Brasil e do mundo. Onde você está? Você está no exterior? Deus te colocou aí para pregar a verdade, a palavra de arrependimento. Jonas, ele volta a cumprir o propósito de Deus. E aí, você quer o quê? O navio luxuoso de prazeres que vai para Tarsis? Ou você quer cumprir o chamado de Deus? Andar em obediência, em retidão. Porque a Bíblia diz, busquei em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Depois você vai ter luxo, você vai ter riqueza, mas vinda de Deus. Tudo vindo de Deus, das mãos de Deus para você. E o que Deus dá, Ele não toma. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Que você receba esta palavra de renovo, de restauração. Ele vai cumprir o propósito de Deus, Ele vai pregar o arrependimento àquela cidade, àquele povo. E aquele povo se rende aos pés do Senhor, com jejum, com pranto, com choro, com arrependimento. Eles se voltam para Deus. Eles se voltam para Deus. Se volte para Deus. Com jejum, com choro, com pranto. Se volta para Deus, volta à prática das primeiras obras. Hoje é dia de reflexão. Estamos vivendo dias de reflexão. E você vai refletir a sua vida espiritual como igreja, como a noiva do Senhor. O que você tem feito? Tem cumprido o teu chamado? Volta a cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Chega de cumprir os teus próprios propósitos e cumpra o propósito de Deus na tua vida, que é a pregação da palavra de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Fecha agora os teus olhos. Nós vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Meu Deus, Jonas desobedeceu. Meu Deus, Jonas foi imprudente, Senhor. Meu Deus, Jonas desobedeceu a tua voz. Ele não queria cumprir o seu chamado. Ele não queria cumprir o seu propósito, mas ele queria cumprir o seu próprio propósito, Pai. Mas hoje, Senhor, nos humilhamos diante de Ti, nos arrependemos, Pai. E que o Senhor venha derramar o renovo, a restauração, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. Quando um dia nós escolhemos um navio de prazeres, Pai, riquezas, luxúria, prazeres do mundo, Senhor, perdoa. E vem, Senhor, derramar a tua unção de renovo, de restauração, de comunhão, Pai. Em nome de Jesus agora, receba o renovo, receba avivamento. Jonas estava dormindo, mas ele acordou do sono. Meu Deus, aviva a tua igreja, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. Senhor, vem avivar a tua igreja, que possamos cumprir o teu chamado, Senhor. Vem fortalecer, vem dar ânimo, vem dar coragem. Vem, Senhor, derramar a tua unção, o teu poder, para que possamos continuar trilhando no teu caminho. E o caminho é Cristo Jesus. A sua palavra diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
que possamos trilhar neste caminho, Pai, em nome de Jesus, cumprindo os teus propósitos, cumprindo, meu Pai, a tua ordenança, cumprindo o nosso chamado, Pai, que é ganhar, que é consolidar, que é treinar e que é enviar vidas, meu Deus, para uma vida eterna, para reinar nos céus contigo. Vem, Espírito Santo, e nos fortalece. Vem, Espírito Santo, vai derramando a tua unção de cura interior. Meu Deus, aquele que está enfermo, ele receba a cura, receba um milagre. Meu Deus, este casamento que está em crise, meu Deus, vai derramando a tua unção de união, restaura a aliança, renova esta comunhão, Pai, renova o amor, restaura, Senhor, esta aliança, vai derramando a tua unção sobre esta casa, esta família, cada filho, meu Pai. Renova a comunhão, renova, Senhor, o diálogo, renova, Senhor, restaura, Senhor, esta família. Nós derrama agora, Senhor, o teu amor. Nós profetizamos agora o teu amor e porção dobrada. E que possamos voltar ao primeiro amor, a prática das primeiras obras, Pai. Nós abençoamos agora a casa, a família, o casamento, a vida sentimental. Nós abençoamos agora este ministério, Pai. Que cresça, que floresça na tua presença. E que possamos reconhecer o nosso chamado, Pai. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Cumpra o teu chamado. E Deus abençoe você e tua casa e a tua família. Receba o avivamento de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Amém?